Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. O MEC e o INEP anunciaram nesta quarta-feira, 9 de abril, os dados do Censo Escolar 2024 e os números são positivos. Segundo dados do censo, entre 2022 e 2024, houve crescimento em todas as etapas de ensino, da creche ao ensino médio. Considerando todas as etapas, o aumento no percentual de matrículas subiu de 18,2% em 2022 para 22,9% em 2024. O MEC já investiu 4 bilhões de reais no programa Escola em Tempo Integral. Foram 965 mil matrículas declaradas no ciclo 2023-2024 e 943 mil no ciclo 2024-2025, que ainda estão em fase de declaração. O ministro da Educação, Camilo Santana, destacou a importância da construção de uma política a partir de informações e dados, mas principalmente de forma coletiva com os entes federados. Todas as políticas que a gente tem procurado implementar aqui no Ministério são baseadas em evidências, são baseadas em dados e construídas coletivamente com os entes federados, porque são eles que estão na ponta. A educação profissional e tecnológica também mostrou um crescimento. Foram mais de 2,5 milhões de matrículas em 2024, um aumento de 2,4 vezes o registrado em 2023. A meta do Plano Nacional de Educação prevê chegar a 4,8 milhões de matrículas. Para isso, o governo federal, por meio do novo PAC, está implantando 102 novos campi de institutos federais de educação, ciência e tecnologia em todo o Brasil, um investimento de 2,5 bilhões de reais. Para saber mais ações do MEC na educação brasileira, acesse nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. A Advocacia Geral da União evitou na Justiça o pagamento de verbas retroativas sem fundamentação legal a uma servidora pública do Paraná. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. Em julgamento virtual, por 3-2, a Corte reafirmou que servidores públicos não têm direito a esse tipo de pagamento sem fundamentação legal, mesmo que tenham exercido funções comissionadas. A servidora federal pleiteava a incorporação de quintos e décimos desde 1998. A AGU argumentou que o pagamento desses valores, sem base legal, afeta os cofres públicos e viola a jurisprudência do próprio STF. Na época, o Supremo julgou ilegal a incorporação dos valores, mas precisou modular a questão para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento. Mas o tribunal decidiu também que não poderia haver pagamento retroativo. Agora, ao analisar o caso da servidora, o tribunal reafirmou que a incorporação de quintos de funções comissionadas no período entre 1998 e 2001 fere a Constituição. O caso começou na Justiça Federal do Paraná e passou por diversas instâncias. No Superior Tribunal de Justiça, chegou-se a autorizar a incorporação. A AGU, porém, defendeu que não havia base para esses pagamentos e, ao fim, o STF acolheu o argumento. De Brasília, Brenda Lima. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. A região Nordeste foi o foco da última reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico ocorrida nesta quarta-feira no Ministério de Minas e Energia. O comitê aprovou medidas voltadas para o aumento do aproveitamento da geração renovável de energia elétrica na região. A meta também é diminuir os impactos de cortes de geração de energia. Foi decidido ainda que o Operador Nacional do Sistema Elétrico deverá apresentar até junho estudos para a adoção de critérios diferenciados de operação do Sistema Interligado Nacional. O objetivo é permitir um maior escoamento de energia entre os subsistemas e assim garantir um melhor aproveitamento da geração renovável do Nordeste. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira,
foi homenageado com o prêmio Top of the Year Líderes em Energia. A premiação foi concedida nesta quarta-feira no Rio de Janeiro, durante o Latam Energy Week, que reuniu autoridades públicas e representantes do setor privado dos segmentos de petróleo, gás e energia. Ao agradecer o empenho dos setores do Ministério e estender a homenagem a todos os servidores do órgão, Silveira falou sobre a importância do reconhecimento internacional do Brasil como liderança na transição energética. Ele ressaltou o alinhamento institucional entre o Congresso Nacional e o governo federal e destacou importantes iniciativas conduzidas pelo Ministério de Minas e Energia, entre elas a Política Nacional de Transição Energética, a Lei do Combustível do Futuro, o Marco Legal do Hidrogênio de Baixo Carbono, a Lei das Eólicas Offshore e o Programa de Aceleração da Transição Energética voltado ao financiamento de projetos sustentáveis. Também foram mencionadas medidas estratégicas nos setores de óleo, gás e mobilidade. Alexandre Silveira encerrou sua participação no evento lançando a publicação Brasil Líder Mundial na Transição Energética, que reúne os principais marcos e metas da atual política energética brasileira. A publicação está disponível no site do MME. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O sertão vai virar mar. Dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Em 1977, a dupla Sá e Guarabira compôs uma canção que se tornou símbolo do avanço de grandes obras de infraestrutura hídrica nos sertões brasileiros. Passados 34 anos do lançamento da música Sobradinho, moradores do antigo distrito de Barra de Santana, no interior do estado do Rio Grande do Norte, testemunharam a construção da barragem de Oiticica. Era o mar que salvaria da sede e da seca a população de uma das regiões mais vulneráveis ao processo de desertificação no Brasil. O início das obras se deu no ano de 2013 e veria desapropriar mais de 12 mil hectares no sertão do Seridó-Potiguar, uma área que compreende os municípios de Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranhas. Quase 4 mil pessoas tiveram de se deslocar em razão do barramento do rio Piranhas para a implantação de um reservatório imenso, com a capacidade de reter 742 milhões de metros cúbicos de água. Muitas famílias não queriam deixar a região e a comunidade onde tinham vivido por gerações. Atendendo aos pleitos dos moradores atingidos pela construção da barragem, o governo do Rio Grande do Norte paralisou as obras. A condição era que fossem fechados acordos de indenização primeiro. Com recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o apoio do Departamento Nacional de Obras contra Secas, o governo estadual agiu. Estava decidido. Uma nova Barra de Santana seria construída, em um local não muito distante, mas seguro das inundações por vir. Tenho 31 anos, eu nasci e me criei na velha Barra de Santana. Essa é a Érica Nayara Gomes Fernandes. Lá era um lugar pequeno, pacato, simples, mas muito acolhedor. Eu costumo dizer que a gente morava em uma zona rural e hoje a gente mora em uma mini cidade, toda projetada, planejada, casas boas e bonitas e que jamais a gente ia ter condições de construir uma casa assim. Meu avô, que já é falecido, era um dos maiores proprietários de terra dentro da Barra Velha e a gente vivia da agricultura familiar, criando gado, animais. O meu avô, ele recebeu as indenizações da terra. Na Barra Velha tinha água encanada, porém uma água bruta que vinha diretamente do rio e era mandada para as casas.
Barra de Santana era um distrito urbano de Jucurutu, com padarias, oficinas e comércio. Mas não tinha nem abastecimento de água potável, nem tratamento de esgoto. O pecuarista e agricultor Reinaldo Pereira de Araújo viveu ali a maior parte dos seus 68 anos de vida e relembra os tempos de seca. Lá teve uma época que a gente descia uma bomba para ir buscar água longe, para vir para a rua, porque tinha secado o rio, não tinha água. A gente depois botamos uma bomba numa banqueta ré que tinha lá para trazer água para casa. O governo federal pagou mais de 60 milhões de reais em indenizações durante a construção da barragem de Oiticica. No acordo firmado com a população, foram definidas 3 opções de restituição: ressarcimento com o governo federal comprando os lotes que seriam alagados, permuta das antigas residências por imóveis novos de tamanho equivalente e uma permuta mista, que incluía a troca das casas e mais um pagamento indenizatório. Essa última opção era para quem se enquadrasse como comerciante e prestador de serviço. A ideia era incentivar as pessoas a ficarem em Jucurutu, oferecendo meios de reconstruir as atividades produtivas e comerciais. O governo do estado viabilizou 22 pontos comerciais em Nova Barra de Santana. Foi ali no centro comercial que a Érica instalou o quiosque de açaí dela. E também tem lojas de roupas, salões de beleza, posto de saúde, escola, creche e ginásio esportivo coberto. Mas esses espaços ficam na quadra do setor institucional, bem pertinho. O contraste entre a antiga e a nova Barra de Santana trouxe outras perspectivas de vida para a Érica, que está esperando o segundo filho. Não sei ainda se é menino ou menina, mas eu pretendo continuar aqui, crescer, e eu penso muito no turismo que vai dar aqui através da barragem de Oiticica, né? Já tenho um empreendimento e pretendo dentro dele crescer ainda mais para que as pessoas, ao vir visitar o Complexo Barragem de Oiticica, a Nova Barra de Santana, venham e voltem com a perspectiva que gostou, que foi bem acolhido. Eu pretendo viver assim. A gente viveu uma vida e hoje a gente está vivendo outra. E a gente tem que pensar no futuro, no dia de amanhã. Então, quero ir para frente e não voltar atrás. Outras famílias, como a de Reinaldo, ainda são proprietárias de terra em locais secos no entorno da barragem. Todos os dias, o pecuarista vai de madrugada para o seu sítio em São Fernando para cuidar dos seus animais e cultivos. Apesar de manter a mesma rotina, Reinaldo faz uma ressalva. Lá na barra onde eu morava, a minha casa lá, talvez valesse uns 20 mil. Essa casa aqui, quando eu cheguei com poucos tempos, o menino botou 100 mil. Olha a diferença de lá para cá, né? A diferença é grande, que as casas é boa. Só que isso aqui já foi eu que fiz. Esse alpendre foi eu que fiz. Só era a casa mesmo, eu fiz o alpendre. Fiz a murada, fiz um terreiro lá, fiz outro quarto lá para trás. Não, o futuro da gente agora é pouco, porque a gente já está velho, né? O futuro vai ser para os netos, para os filhos, né? O fechamento total das comportas da barragem de Oiticica ocorreu em novembro de 2024, após a conclusão dos reassentamentos. Cerca de 217 famílias foram reassentadas em Nova Barra de Santana. Outras 115 famílias de proprietários e produtores rurais foram reassentadas nas agrovilas de Jucurutu, São Fernando e Jardim de Piranhas, todas já inauguradas. A barragem de Oiticica recebeu 46 milhões de reais do governo federal em 2024 para que o governo do Rio Grande do Norte desse continuidade às obras. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, destaca que essa é uma das iniciativas para garantir a segurança hídrica no Nordeste. O anúncio principal, em nome do presidente Lula, do povo potiguar, é a garantia de 100% dos recursos orçamentários e financeiros para todas as obras de infraestrutura hídrica que possa garantir água para o consumo humano e também para a produção de alimentos de baixas emissões.
Na época da construção da barragem, foi acordado com o governo do estado que os trabalhadores rurais sem terra que perdessem o local de trabalho após as obras ganhariam imóveis próprios nas agrovilas. Nessas comunidades rurais, todos os terrenos têm uma casa com quintal produtivo, saneamento básico e tratamento de água. Existem também lotes coletivos para plantios temporários. Quem não tinha terra, nem condição de produzir por conta própria, hoje tem casa, tem terra e pode sustentar sua família com a agricultura familiar. Para saber mais sobre as ações do governo federal em segurança hídrica, acesse mdr.gov.br. Produção e reportagem, Júlia Luqueta. Minuto Ciência. Estão abertas as inscrições para o 31º Prêmio Jovem Cientista, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em parceria com a Fundação Roberto Marinho e patrocínio master da Shell, com apoio de mídia da Editora Globo e do Canal Futura. Os interessados em concorrer têm até o dia 31 de julho para efetuar a inscrição diretamente no site jovemcientista.cnpq.br, com o tema Resposta às Mudanças Climáticas, Ciência, Tecnologia e Inovação como Aliadas. A iniciativa incentiva jovens pesquisadores a buscar respostas sobre as mudanças climáticas. A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, ressaltou a importância do tema e afirmou que as soluções devem ser construídas coletivamente. Esse prêmio faz nosso país conhecer tantas mentes brilhantes que temos pelo Brasil afora, trazendo nessa edição um tema tão urgente, que é abordar as mudanças climáticas. A crise climática é um dos grandes desafios da atualidade e a construção de uma saída precisa ser coletiva. É por isso que precisamos fortalecer a ciência, a tecnologia e a inovação como instrumentos para transformar a nossa realidade. Para o presidente do CNPq, Ricardo Galvão, o prêmio também é uma forma de combater o negacionismo. Esse é um tema extremamente importante. Nós sabemos que existe muito negacionismo ainda com relação ao efeito do aquecimento global e de mudança climática, os efeitos que podem ser bastante prejudiciais, não só ao Brasil, mas ao mundo como um todo. Porque nós vamos estimular trabalhos de fronteira, mesmo das pessoas mais jovens, apresentando propostas e pesquisas para que nós enfrentemos de uma forma resiliente todos os efeitos negativos que possam vir da mudança climática. A premiação é composta por 5 categorias: mestre e doutor, estudante do ensino superior, estudante do ensino médio, mérito institucional e mérito científico, que celebra um pesquisador doutor que, na trajetória, tenha se destacado na área relacionada ao tema da edição. Entre os prêmios previstos estão laptops, bolsas do CNPq e valores em dinheiro, que vão de R$12 mil a R$40 mil. Para outras informações, acesse o site jovemcientista.cnpq.br. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Agência BNDES de Notícias. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a OCB, Organização das Cooperativas Brasileiras, assinaram nesta quinta-feira, dia 10, um acordo de cooperação técnica para promover o acesso das cooperativas ao crédito. O objetivo é ampliar a produtividade e a competitividade do segmento no país. Em 2024, as cooperativas de crédito foram responsáveis por 34% das operações de repasse de recursos aprovadas pelo BNDES por meio de agentes financeiros credenciados. Esse percentual representa um aumento significativo em relação aos 3% registrados em 2014, o que mostra a crescente importância dessas entidades no cenário econômico nacional. O chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES, Tiago Peroba, explica as ações previstas no acordo assinado nesta quinta-feira. Esse acordo, ele visa principalmente contribuir na divulgação permanente e atualizada das políticas, da forma de atuação, das soluções digitais
do BNDES para a promoção do acesso das cooperativas, dos cooperados, de todo o ecossistema às soluções disponíveis pelo BNDES, sejam elas soluções de crédito, soluções de garantias. Atualmente, 700 cooperativas de crédito atendem quase 18 milhões de cooperados em todo o país. Além disso, em 368 municípios que não dispõem de outras instituições bancárias, as cooperativas de crédito são a única opção para promover inclusão e educação financeira das comunidades. Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br. Comida boa, cerveja gelada, carne de qualidade e muita dedicação. Essa é a receita do empresário Juscelino Francisco da Silva para um negócio de sucesso. Ele, que começou vendendo espetinho de carne na rua, hoje gerencia um restaurante no Núcleo Bandeirante, em Brasília. Mas nem sempre foi fácil. Juscelino conta que para manter o negócio de pé, já chegou a trabalhar mais de 16 horas por dia. E quando tudo fechou por conta da pandemia de Covid-19, ele pensou em desistir. Mas hoje os tempos são outros e de 7 funcionários, o restaurante passou para 34. E Juscelino já sonha em ampliar sua rede. Fazendo alguns planos de procurar uma loja e fazer um investimento em outra loja, em outra região. Aqui por perto mesmo, que seja, sei lá, no Guará, no Samambaia, Taguatinga, onde dá público. O setor de serviços, que reúne atividades como restaurantes, hotelaria e comércio, voltou a crescer e apresentou alta de 0,8% em fevereiro deste ano. Na comparação com fevereiro de 2024, a alta foi de 4,2%, marcando o 11º resultado positivo consecutivo. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços, divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. De acordo com o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, a variação positiva no mês foi puxada principalmente pelos serviços de informação e comunicação. E cresceu 1,8%, impulsionado pelos serviços de tecnologia da informação, como algumas empresas que atuam com tratamento de dados e também de desenvolvimento e licenciamento de softwares. Vale destacar que o segmento de TV aberta também mostrou algum tipo de aumento de receita nesse mês de fevereiro. Outro segmento que apresentou expansão em fevereiro foi o de serviços profissionais, administrativos e complementares, que inclui atividades como consultoria e contabilidade e registrou em fevereiro alta de 1,1%. O ramo de outros serviços, impulsionado pela parte de administração de crédito, serviços financeiros auxiliares e serviços de coleta de lixo, também cresceu, avançando 2,2%. Reportagem Gabriela Noronha. Com a chegada da Páscoa, aumentam as vendas de ovos de chocolate e pescados. Mas junto com a maior procura, é preciso também redobrar os cuidados. E é isso que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia está fazendo, alertando aos consumidores sobre a segurança e a qualidade desses produtos. Dos supermercados, a fiscalização é em cima do peso real do produto, da segurança dos brinquedos e até da embalagem. É o que afirma Joelma Portela, técnica em metrologia e qualidade do Inmetro. Se ele desconfiar que está leve, ele pode procurar uma balança certificada pelo Inmetro no próprio estabelecimento e fazer uma checagem. Ovos com brinquedos exigem atenção especial. O item deve ter selo do Inmetro e estar adequado à idade da criança. Itens com peças pequenas, arames, grampos ou tiras metálicas também apresentam risco para os pequenos. E, pelo visto, muitos consumidores já têm na ponta da língua os produtos que devem verificar antes de comprar. É o caso da Regiane Dourado, técnica em enfermagem. A data de validade, se tem o selo do Inmetro, o armazenamento, se for para criança, o tamanho do brinquedo, de acordo com a própria idade, para não ter risco deles se machucarem. Já no caso dos pescados congelados, principalmente os não industrializados, o consumidor deve observar se o peso líquido informado
corresponde ao peso real do produto, sem incluir a camada de gelo, segundo a técnica em metrologia e qualidade do Inmetro, Márcia Martins. Se ele houver alguma desconfiança em relação a isso, ele pode chamar o gerente e pedir para pesar novamente. E isso é um direito dele. Se o consumidor identificar algum produto fora dos padrões, pode denunciar a ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285 1818 ou pelo site gov.br/Inmetro. Reportagem Cleide Lopes. Com a chegada da Páscoa, aumentam as vendas de ovos de chocolate e pescados. Mas junto com a maior procura, é preciso também redobrar os cuidados. E é isso que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia está fazendo, alertando aos consumidores sobre a segurança e a qualidade desses produtos. Dos supermercados, a fiscalização é em cima do peso real do produto, da segurança dos brinquedos e até da embalagem. É o que afirma Joelma Portela, técnica em metrologia e qualidade do Inmetro. Se ele desconfiar que está leve, ele pode procurar uma balança certificada pelo Inmetro no próprio estabelecimento e fazer uma checagem. Ovos com brinquedos exigem atenção especial. O item deve ter selo do Inmetro e estar adequado à idade da criança. Itens com peças pequenas, arames, grampos ou tiras metálicas também apresentam risco para os pequenos. E, pelo visto, muitos consumidores já têm na ponta da língua os produtos que devem verificar antes de comprar. É o caso da Regiane Dourado, técnica em enfermagem. A data de validade, se tem o selo do Inmetro, o armazenamento, se for para criança, o tamanho do brinquedo, de acordo com a própria idade, para não ter risco deles se machucarem. Já no caso dos pescados congelados, principalmente os não industrializados, o consumidor deve observar se o peso líquido informado corresponde ao peso real do produto, sem incluir a camada de gelo, segundo a técnica em metrologia e qualidade do Inmetro, Márcia Martins. Se ele houver alguma desconfiança em relação a isso, ele pode chamar o gerente e pedir para pesar novamente. E isso é um direito dele. Se o consumidor identificar algum produto fora dos padrões, pode denunciar a ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285 1818 ou pelo site gov.br/Inmetro. Reportagem Cleide Lopes. No Brasil, em média, 196 crianças e adolescentes sofrem violência física por dia. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a maioria dos casos, cerca de 80%, é de crianças com até 14 anos. Em vigor há 34 anos, o Estatuto da Criança e do Adolescente garante direitos e medidas protetivas contra a violência. O governo federal mantém pelo menos 41 ações para esse público. Agora, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou mais uma iniciativa para ampliar a proteção infantil. O programa Crescer em Paz prevê 45 medidas até 2030 para a prevenção à violência, o acolhimento e a recuperação das vítimas, além de simplificar o acesso à justiça. Entre as medidas estão a ampliação do programa CRIA, Prevenção e Cidadania, que prevê capacitação de profissionais de saúde e educação, implantar equipamentos e serviços públicos de prevenção às drogas, violência e crimes contra crianças e adolescentes, a ampliação do Pronasce Juventude, programa que oferece atenção psicossocial, bolsa e programas educativos e profissionais. O governo quer ainda discutir a classificação indicativa de matérias infantis na internet e um comitê consultivo foi criado para definir mecanismos de controle para que determinados conteúdos digitais não cheguem às crianças. A secretária de Direitos Digitais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Lilian Sintra de Mello, destaca os perigos da internet para crianças e adolescentes. Cada vez mais criança e adolescente acessa a internet e de forma ainda precoce muitas vezes. Garantir o acesso ao conteúdo adequado, que a gente não tenha um espaço virtual com conteúdo inapropriado,
com violência, com pornografia, com discurso de ódio, com interação com desconhecidos. Para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, a participação social na definição de políticas públicas é fundamental para o sucesso do programa. Esta ideia importante de que tudo isso que nós estamos construindo aqui depende não só de uma outorga do governo ou do Estado, não é apenas uma benesse, mas sim é fruto de uma mobilização popular. Tenho certeza que esse programa Crescer em Paz será um programa de sucesso e que atingirá os objetivos pretendidos. No primeiro ano, o governo federal vai investir mais de 82 milhões de reais para implantar as ações do programa. Uma das metas é que as ações cheguem a mais de 600 mil crianças e adolescentes até o final de 2026. Reportagem Pablo Mundim. Esse ano, o programa Saúde na Escola, que une esforços dos Ministérios da Saúde e da Educação, conseguiu atingir a maior adesão da série histórica para a vacinação dentro das escolas. Quase 110 mil instituições de ensino públicas em 5.544 municípios já garantiram a participação na campanha nacional, somando 27 milhões e 800 mil estudantes de até 15 anos em todo o país. A meta é vacinar pelo menos 90% desse total. Para Tainá Carvalho, de Chapuri, no Acre, a oferta de imunizantes na escola vai facilitar e garantir a atualização da carteira de vacinação da filha, de 3 anos. Pode ser uma grande ajuda para as mães que têm dificuldade em encontrar tempo para levar seus filhos nos postos de saúde. Isso facilita o acesso à imunização, garantindo que mais crianças possam ser vacinadas e de forma prática e rápida. A mobilização vai ocorrer entre os dias 14 e 25 de abril. Para crianças de 9 meses a 5 anos de idade, estarão disponíveis vacinas contra febre amarela, tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e a tríplice bacteriana, que previne contra a difteria, o tétano e a coqueluche. Já para os estudantes maiores, de até 15 anos, além desses imunizantes, ainda estarão disponíveis a meningocócica ACWY, que protege contra a meningite, e a vacina contra o HPV. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre o aumento na cobertura vacinal desde 2023 e garantiu que o governo federal vai continuar com ações para alcançar números cada vez maiores. A concentração da vacinação nas escolas, falar sobre vacina sempre nas escolas, facilitar o acesso à vacina nas escolas, a caderneta digital de saúde da criança, mandar mensagem para os pais, é exatamente para a gente ampliar cada vez mais essa cobertura vacinal. É a partir ali dos 9 anos até os 14 anos. Então é um público que normalmente não vai tanto na unidade de base de saúde, às vezes o pai já não acompanha tanto a vacinação. Por isso que só na escola é uma estratégia muito positiva para a gente aumentar a vacinação de todas as vacinas, mas sobretudo aquelas que uma criança um pouco mais velha, como a do HPV. E uma novidade esse ano é a versão digital da caderneta de saúde da criança, integrada ao aplicativo Meu SUS Digital. Os dados serão lançados nela em tempo real por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. Assim, as famílias vão poder acompanhar o histórico de vacinas e obter outras informações, como frisou a secretária de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Ana Luísa Caldas. Para além de vacinação, a caderneta ela não traz apenas os gráficos de vacina, ela traz todos os marcos de desenvolvimento, as orientações de saúde para a família e tem forma de gerar alertas também para lembrar, olha, sua consulta está próxima, olha, sua vacinação para atualização também está próxima, procure a unidade básica de saúde da sua referência no seu território. O governo federal investiu 150 milhões de reais para estados e municípios, recursos distribuídos de acordo com o tamanho do território,
as dificuldades logísticas, o número de escolas e as características e necessidades específicas de cada região. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Desde o início desta semana, celulares com alerta de roubo, furto ou perda estão recebendo mensagens automáticas via WhatsApp assim que um novo chip é inserido. A medida faz parte do programa Celular Seguro do Ministério da Justiça e Segurança Pública e visa combater o uso e revenda de celulares roubados. O alerta informa que o aparelho está cadastrado como produto de crime e orienta o portador a acessar o site gov.br/celular seguro e, em seguida, procurar uma delegacia. Se não for possível comprovar a propriedade do celular, o aparelho deverá ser devolvido. A notificação é enviada pelos números verificados 2025-3003 ou 2025-3000 do Ministério da Justiça e só acontece quando o dono do celular ativou o chamado modo recuperação. O governo também lançou o Cadastro Nacional de Celulares com restrição, que permite a qualquer pessoa consultar pelo aplicativo Celular Seguro se um aparelho está bloqueado. Basta digitar o número do e-mail disponível no telefone com o comando *Jogo da Velha 06 Jogo da Velha. A medida reforça a repressão ao roubo de celulares e alerta sobre a pena para quem compra produtos fruto de crime, de 1 a 4 anos de prisão. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O governo federal aprovou o Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, o PDE, que vai orientar as políticas do setor nos próximos 10 anos. O plano projeta investimentos de 3 trilhões de reais até 2034, com foco no aumento da geração de energia limpa e no combate à pobreza energética no país. A meta é manter a matriz elétrica brasileira com mais de 85% de fontes renováveis e ampliar o uso da energia solar, eólica, biocombustíveis e geração distribuída. O documento também reforça ações com o programa Luz para Todos e o Marco Legal do Hidrogênio. Elaborado pela empresa de pesquisa energética e aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, o plano ainda traz diretrizes para garantir segurança no fornecimento, eficiência no consumo e descarbonização da economia. O PDE 2034 foi estruturado em 12 capítulos e recebeu quase 1.000 contribuições durante consulta pública. O relatório final já está disponível no site do Ministério de Minas e Energia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A Olimpíada de Los Angeles em 2028 vai marcar um momento histórico no esporte mundial. Pela primeira vez, o número de atletas mulheres será maior do que o de homens. Serão 5.655 atletas femininas e 5.543 masculinos, totalizando mais de 11.000 atletas no evento. Essa mudança foi anunciada pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, nesta quarta-feira. O COI também anunciou mudanças importantes no programa. O número de seleções femininas no futebol, por exemplo, vai aumentar para 16. Já no masculino, serão 12 seleções. Também vai ser a primeira vez que o futebol feminino terá mais equipes do que o masculino em uma Olimpíada. Ao todo, Los Angeles 2028 terá 351 provas valendo medalha, 22 a mais do que em Paris em 2024. 6 novas provas mistas vão ser incluídas nas modalidades de atletismo, golfe, remo, tênis de mesa, ginástica e tiro com arco. E 5 novas modalidades vão ser disputadas nas Olimpíadas de Los Angeles: beisebol e softball, cricket, flag football, lacrosse e squash. Para o Ministério do Esporte do Brasil, as mudanças representam um avanço na igualdade de gênero e uma oportunidade para fortalecer políticas públicas voltadas aos atletas de alto rendimento. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O governo federal pretende vacinar 27.800.000 estudantes de escolas públicas de todo o país. A ação ocorre entre os dias 14 e 25 de abril por meio do programa Saúde na Escola.
O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Participam mais de 5.500 municípios, com quase 110 mil escolas envolvidas, o que representa 80% das instituições da rede pública de ensino. De acordo com o Ministério da Saúde, esta é a maior adesão da história do programa, criado em 2007. As vacinas incluem doses contra sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, HPV, meningite e outras. A vacinação será feita dentro das escolas ou com encaminhamento para uma unidade básica de saúde, sempre com autorização dos responsáveis. O Ministério destinou 150 milhões de reais para viabilizar a ação, considerando as diferenças regionais e o número de alunos. A novidade deste ano é que as vacinas aplicadas nas escolas vão ser registradas oficialmente como vacinação escolar, o que, segundo o Ministério, vai ajudar no acompanhamento da cobertura vacinal. Outra inovação é o lançamento da Caderneta Digital de Saúde da Criança, acessada pelo aplicativo Meu SUS Digital. Com ela, pais e responsáveis podem consultar o histórico de vacinas e receber alertas sobre as próximas doses diretamente no celular. Para saber mais, acesse gov.br/saúde. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O governo federal pretende vacinar 27.800.000 estudantes de escolas públicas de todo o país. A ação ocorre entre os dias 14 e 25 de abril por meio do programa Saúde na Escola. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Participam mais de 5.500 municípios, com quase 110 mil escolas envolvidas, o que representa 80% das instituições da rede pública de ensino. De acordo com o Ministério da Saúde, esta é a maior adesão da história do programa, criado em 2007. As vacinas incluem doses contra sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, HPV, meningite e outras. A vacinação será feita dentro das escolas ou com encaminhamento para uma unidade básica de saúde, sempre com autorização dos responsáveis. O Ministério destinou 150 milhões de reais para viabilizar a ação, considerando as diferenças regionais e o número de alunos. A novidade deste ano é que as vacinas aplicadas nas escolas vão ser registradas oficialmente como vacinação escolar, o que, segundo o Ministério, vai ajudar no acompanhamento da cobertura vacinal. Outra inovação é o lançamento da Caderneta Digital de Saúde da Criança, acessada pelo aplicativo Meu SUS Digital. Com ela, pais e responsáveis podem consultar o histórico de vacinas e receber alertas sobre as próximas doses diretamente no celular. Para saber mais, acesse gov.br/saúde. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O governo federal pretende vacinar 27.800.000 estudantes de escolas públicas de todo o país. A ação ocorre entre os dias 14 e 25 de abril por meio do programa Saúde na Escola. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Participam mais de 5.500 municípios, com quase 110 mil escolas envolvidas, o que representa 80% das instituições da rede pública de ensino. De acordo com o Ministério da Saúde, esta é a maior adesão da história do programa, criado em 2007. As vacinas incluem doses contra sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, HPV, meningite e outras. A vacinação será feita dentro das escolas ou com encaminhamento para uma unidade básica de saúde, sempre com autorização dos responsáveis. O Ministério destinou 150 milhões de reais para viabilizar a ação, considerando as diferenças regionais e o número de alunos. A novidade deste ano é que as vacinas aplicadas nas escolas vão ser registradas oficialmente como vacinação escolar, o que, segundo o Ministério, vai ajudar no acompanhamento da cobertura vacinal. Outra inovação é o lançamento da Caderneta Digital de Saúde da Criança, acessada pelo aplicativo Meu SUS Digital. Com ela, pais e responsáveis podem consultar o histórico de vacinas e receber alertas sobre as próximas doses diretamente no celular. Para saber mais, acesse gov.br/saúde. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. A Olimpíada de Los Angeles em 2028 vai marcar um momento histórico no esporte mundial.
Pela primeira vez, o número de atletas mulheres será maior do que o de homens. Serão 5.655 atletas femininas e 5.543 masculinos, totalizando mais de 11 mil atletas no evento. Essa mudança foi anunciada pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, nesta quarta-feira. O COI também anunciou mudanças importantes no programa. O número de seleções femininas no futebol, por exemplo, vai aumentar para 16. Já no masculino, serão 12 seleções. Também vai ser a primeira vez que o futebol feminino terá mais equipes do que o masculino em uma Olimpíada. Ao todo, Los Angeles 2028 terá 351 provas valendo medalha, 22 a mais do que em Paris, em 2024. 6 novas provas mistas vão ser incluídas nas modalidades de atletismo, golfe, remo, tênis de mesa, ginástica e tiro com arco. E 5 novas modalidades vão ser disputadas nas Olimpíadas de Los Angeles: beisebol e softball, cricket, flag football, lacrosse e squash. Para o Ministério do Esporte do Brasil, as mudanças representam um avanço na igualdade de gênero e uma oportunidade para fortalecer políticas públicas voltadas aos atletas de alto rendimento. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. O governo federal aprovou o Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, o PDE, que vai orientar as políticas do setor nos próximos 10 anos. O plano projeta investimentos de 3 trilhões de reais até 2034, com foco no aumento da geração de energia limpa e no combate à pobreza energética no país. A meta é manter a matriz elétrica brasileira com mais de 85% de fontes renováveis e ampliar o uso da energia solar, eólica, biocombustíveis e geração distribuída. O documento também reforça ações com o programa Luz para Todos e o Marco Legal do Hidrogênio. Elaborado pela empresa de pesquisa energética e aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, o plano ainda traz diretrizes para garantir segurança no fornecimento, eficiência no consumo e descarbonização da economia. O PDE 2034 foi estruturado em 12 capítulos e recebeu quase 1.000 contribuições durante consulta pública. O relatório final já está disponível no site do Ministério de Minas e Energia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O governo federal aprovou o Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, o PDE, que vai orientar as políticas do setor nos próximos 10 anos. O plano projeta investimentos de 3 trilhões de reais até 2034, com foco no aumento da geração de energia limpa e no combate à pobreza energética no país. A meta é manter a matriz elétrica brasileira com mais de 85% de fontes renováveis e ampliar o uso da energia solar, eólica, biocombustíveis e geração distribuída. O documento também reforça ações com o programa Luz para Todos e o Marco Legal do Hidrogênio. Elaborado pela empresa de pesquisa energética e aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, o plano ainda traz diretrizes para garantir segurança no fornecimento, eficiência no consumo e descarbonização da economia. O PDE 2034 foi estruturado em 12 capítulos e recebeu quase 1.000 contribuições durante consulta pública. O relatório final já está disponível no site do Ministério de Minas e Energia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O governo federal pretende vacinar 27.800.000 estudantes de escolas públicas de todo o país. A ação ocorre entre os dias 14 e 25 de abril por meio do programa Saúde na Escola. O objetivo é atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes de até 15 anos. Participam mais de 5.500 municípios, com quase 110.000 escolas envolvidas, o que representa 80% das instituições da rede pública de ensino. De acordo com o Ministério da Saúde, esta é a maior adesão da história do programa, criado em 2007. As vacinas incluem doses contra sarampo, rubéola, cachumba, febre amarela, HPV, meningite e outras.
A vacinação será feita dentro das escolas ou com encaminhamento para uma unidade básica de saúde, sempre com autorização dos responsáveis. O Ministério destinou 150 milhões de reais para viabilizar a ação, considerando as diferenças regionais e o número de alunos. A novidade deste ano é que as vacinas aplicadas nas escolas vão ser registradas oficialmente como vacinação escolar, o que, segundo o Ministério, vai ajudar no acompanhamento da cobertura vacinal. Outra inovação é o lançamento da caderneta digital de saúde da criança, acessada pelo aplicativo Meu SUS Digital. Com ela, pais e responsáveis podem consultar o histórico de vacinas e receber alertas sobre as próximas doses diretamente no celular. Para saber mais, acesse gov.br/saúde. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. A Olimpíada de Los Angeles em 2028 vai marcar um momento histórico no esporte mundial. Pela primeira vez, o número de atletas mulheres será maior do que o de homens. Serão 5.655 atletas femininas e 5.543 masculinos, totalizando mais de 11 mil atletas no evento. Essa mudança foi anunciada pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, nesta quarta-feira. O COI também anunciou mudanças importantes no programa. O número de seleções femininas no futebol, por exemplo, vai aumentar para 16. Já no masculino, serão 12 seleções. Também vai ser a primeira vez que o futebol feminino terá mais equipes do que o masculino em uma Olimpíada. Ao todo, Los Angeles 2028 terá 351 provas valendo medalha, 22 a mais do que em Paris em 2024. 6 novas provas mistas vão ser incluídas nas modalidades de atletismo, golfe, remo, tênis de mesa, ginástica e tiro com arco. E 5 novas modalidades vão ser disputadas nas Olimpíadas de Los Angeles: beisebol e softball, cricket, flag football, lacrosse e squash. Para o Ministério do Esporte do Brasil, as mudanças representam um avanço na igualdade de gênero e uma oportunidade para fortalecer políticas públicas voltadas aos atletas de alto rendimento. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Com a chegada da Páscoa, aumentam as vendas de ovos de chocolate e pescados. Mas junto com a maior procura, é preciso também redobrar os cuidados. E é isso que o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia está fazendo, alertando aos consumidores sobre a segurança e a qualidade desses produtos. Dos supermercados, a fiscalização é em cima do peso real do produto, da segurança dos brinquedos e até da embalagem. É o que afirma Joelma Portela, técnica em metrologia e qualidade do Inmetro. Se ele desconfiar que está leve, ele pode procurar uma balança certificada pelo Inmetro no próprio estabelecimento e fazer uma checagem. Ovos com brinquedos exigem atenção especial. O item deve ter selo do Inmetro e estar adequado à idade da criança. Itens com peças pequenas, arames, grampos ou tiras metálicas também apresentam risco para os pequenos. E, pelo visto, muitos consumidores já têm na ponta da língua os produtos que devem verificar antes de comprar. É o caso da Regiane Dourado, técnica em enfermagem. A data de validade, se tem o selo do Inmetro, o armazenamento, se for para criança, o tamanho do brinquedo, de acordo com a própria idade, para não ter risco deles se machucarem. Já no caso dos pescados congelados, principalmente os não industrializados, o consumidor deve observar se o peso líquido informado corresponde ao peso real do produto, sem incluir a camada de gelo, segundo a técnica em metrologia e qualidade do Inmetro, Márcia Martins. Se ele houver alguma desconfiança em relação a isso, ele pode chamar o gerente e pedir para pesar novamente. E isso é um direito dele. Se o consumidor identificar algum produto fora dos padrões, pode denunciar a ouvidoria do Inmetro pelo telefone 0800 285 1818 ou pelo site gov.br/Inmetro. Reportagem Cleide Lopes. Esse ano, o programa Saúde na Escola, que une esforços dos Ministérios da Saúde e da Educação, conseguiu atingir a maior adesão da série histórica
para a vacinação dentro das escolas. Quase 110 mil instituições de ensino públicas em 5.544 municípios já garantiram a participação na campanha nacional, somando 27 milhões e 800 mil estudantes de até 15 anos em todo o país. A meta é vacinar pelo menos 90% desse total. Para Tainá Carvalho, de Chapuri, no Acre, a oferta de imunizantes na escola vai facilitar e garantir a atualização da carteira de vacinação da filha, de 3 anos. Pode ser uma grande ajuda para as mães que têm dificuldade em encontrar tempo para levar seus filhos nos postos de saúde. Isso facilita o acesso à imunização, garantindo que mais crianças possam ser vacinadas e de forma prática e rápida. A mobilização vai ocorrer entre os dias 14 e 25 de abril. Para crianças de 9 meses a 5 anos de idade, estarão disponíveis vacinas contra febre amarela, tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, e a tríplice bacteriana, que previne contra a difteria, o tétano e a coqueluche. Já para os estudantes maiores, de até 15 anos, além desses imunizantes, ainda estarão disponíveis a meningocócica ACWY, que protege contra a meningite, e a vacina contra o HPV. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou sobre o aumento na cobertura vacinal desde 2023 e garantiu que o governo federal vai continuar com ações para alcançar números cada vez maiores. A concentração da vacinação nas escolas, falar sobre vacina sempre nas escolas, facilitar o acesso à vacina nas escolas, a caderneta digital de saúde da criança, mandar mensagem para os pais, é exatamente para a gente ampliar cada vez mais essa cobertura vacinal. É a partir ali dos 9 anos até os 14 anos. Então é um público que normalmente não vai tanto na unidade de base de saúde, às vezes o pai já não acompanha tanto a vacinação. Por isso que só na escola é uma estratégia muito positiva para a gente aumentar a vacinação de todas as vacinas, mas sobretudo aquelas que uma criança um pouco mais velha, como a do HPV. E uma novidade esse ano é a versão digital da caderneta de saúde da criança, integrada ao aplicativo Meu SUS Digital. Os dados serão lançados nela em tempo real por meio da Rede Nacional de Dados em Saúde. Assim, as famílias vão poder acompanhar o histórico de vacinas e obter outras informações, como frisou a secretária de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Ana Luísa Caldas. Para além de vacinação, a caderneta ela não traz apenas os gráficos de vacina, ela traz todos os marcos de desenvolvimento, as orientações de saúde para a família e tem forma de gerar alertas também para lembrar, olha, sua consulta está próxima, olha, sua vacinação para atualização também está próxima, procure a unidade básica de saúde da sua referência no seu território. O governo federal investiu 150 milhões de reais para estados e municípios. Recursos distribuídos de acordo com o tamanho do território, as dificuldades logísticas, o número de escolas e as características e necessidades específicas de cada região. Reportagem Luciana Colares de Holanda. O governo federal aprovou o Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, o PDE, que vai orientar as políticas do setor nos próximos 10 anos. O plano projeta investimentos de 3 trilhões de reais até 2034, com foco no aumento da geração de energia limpa e no combate à pobreza energética no país. A meta é manter a matriz elétrica brasileira com mais de 85% de fontes renováveis e ampliar o uso da energia solar,
eólica, biocombustíveis e geração distribuída. O documento também reforça ações com o programa Luz para Todos e o Marco Legal do Hidrogênio. Elaborado pela empresa de pesquisa energética e aprovado pelo Ministério de Minas e Energia, o plano ainda traz diretrizes para garantir segurança no fornecimento, eficiência no consumo e descarbonização da economia. O PDE 2034 foi estruturado em 12 capítulos e recebeu quase 1.000 contribuições durante consulta pública. O relatório final já está disponível no site do Ministério de Minas e Energia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. A Olimpíada de Los Angeles em 2028 vai marcar um momento histórico no esporte mundial. Pela primeira vez, o número de atletas mulheres será maior do que o de homens. Serão 5.655 atletas femininas e 5.543 masculinos, totalizando mais de 11.000 atletas no evento. Essa mudança foi anunciada pelo COI, Comitê Olímpico Internacional, nesta quarta-feira. O COI também anunciou mudanças importantes no programa. O número de seleções femininas no futebol, por exemplo, vai aumentar para 16. Já no masculino, serão 12 seleções. Também vai ser a primeira vez que o futebol feminino terá mais equipes do que o masculino em uma Olimpíada. Ao todo, Los Angeles 2028 terá 351 provas valendo medalha, 22 a mais do que em Paris em 2024. 6 novas provas mistas vão ser incluídas nas modalidades de atletismo, golfe, remo, tênis de mesa, ginástica e tiro com arco. E 5 novas modalidades vão ser disputadas nas Olimpíadas de Los Angeles: beisebol e softball, cricket, flag football, lacrosse e squash. Para o Ministério do Esporte do Brasil, as mudanças representam um avanço na igualdade de gênero e uma oportunidade para fortalecer políticas públicas voltadas aos atletas de alto rendimento. Com supervisão de Diego Freitas, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima.